Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre, porque o propósito de Deus está de pé e você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando mais um Acordando para o Propósito nesta quinta-feira, onde nós estamos dando continuidade à temática do mês, que é saúde. Durante todo o mês de novembro, aqui no Acordando para o Propósito, a temática é saúde. Ontem nós falamos sobre começar a fazer exercício físico. Talvez muitas pessoas aqui podem até não ter sido alcançadas por essa mensagem tão simples. Falamos sobre começar a caminhar. E hoje eu vou falar de outra coisa, que você vai falar assim, isso daí eu já faço. Mas aí você vai ver que o questionamento e a reflexão é, será se você está fazendo isso da maneira certa para poder cuidar da saúde do teu corpo? Será se você atribui a importância a essa área e a essa atitude para poder cuidar do seu corpo? Então fica aí que você vai já aqui entender do que eu estou falando. Mas antes eu peço que você faça a sua inscrição no nosso canal e acione o sininho das notificações. Você viu que nos últimos programas aqui eu tenho enfatizado apenas essa ação. Você se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações como uma ação aqui conjunta no sentido de você vincular a tua participação aqui conosco, nos dar a honra de estar presente no Acordando para o Propósito como inscrito e de fazer com que a notificação seja de fato um fator de aviso para poder você sempre receber os nossos conteúdos quando eles forem ao ar. Então faça isso. Se você não é inscrito no canal, porventura está chegando aqui pela primeira vez, é um prazer ter você aqui, um grande prazer. E aí, se você assim puder, atenda a esse pedido aqui de fazer inscrição no canal. E aí você sabe também que você precisa comentar, compartilhar, curtir. Isso tudo também é de muita valia para a nossa produção de conteúdo e para o nosso relacionamento. Olha, eu estou muito feliz. 2024 está acabando, mas não é só por isso que eu estou feliz, porque os ciclos eles se encerram e outros ciclos se iniciam. E nós estamos aí preparando novidades para o ano de 2025. Eu acredito que nós já temos feito bastante coisas interessantes, mas nós vamos aumentar, difundir ainda mais aquilo que o Senhor tem nos confiado, e nós vamos criar meios de nós estarmos mais próximos ainda e de nós podermos também subsidiar para você instrumentalidades importantes para o teu ministério, para a tua caminhada. Vamos trabalhar em coisas muito legais. Orem por nós e estejam sempre aqui, que é muito importante ter vocês aqui. Tá bom? Olha, ontem nós falamos sobre algo importante para o corpo. A gente está tratando aqui, nessa semana, mais especificamente, sobre os aspectos da saúde no corpo. Aquilo que envolve a massa corpórea que possuímos e as funções do organismo e tudo que diz respeito ao nosso locomover, a utilidade do corpo para o desenvolvimento do propósito que Deus nos confiou. Ontem nós falamos sobre caminhada. E hoje eu quero falar aqui com você sobre o sono. Sobre o sono. Porque quando a gente fala do corpo, geralmente você pensa assim, então eu tenho que movimentar o meu corpo. E aí, eu movimentando o meu corpo, eu já vou estar cuidando de tudo que diz respeito à saúde corpórea. Mas eu quero dizer para você que o sono, embora seja um ato que vai levar você a repousar o seu corpo, também é fundamental. O sono é fundamental para a saúde do corpo. Anote isso. O sono é fundamental para a saúde do corpo. E por que eu digo isso para você? Os especialistas, os médicos especialistas nessas áreas, eles obviamente já fizeram
várias pesquisas, já leram várias pesquisas e é uma unanimidade, quase que uma unanimidade. O sono, ele regula vários fatores do corpo humano, inclusive aspectos do que nós vamos mais na frente tratar, mas eu quero aqui correlacionar. Por exemplo, você sabia que a saúde emocional também pode estar relacionada aos aspectos do sono? O que significa que uma pessoa, por exemplo, que tem um sono desregulado, é muito mais facilmente, ela pode ocasionar problemas nos aspectos psicológicos por conta da falta de um sono regular. Se uma pessoa ela pode ser vítima de uma questão emocional, mental, por conta da regulagem do sono, o sono, ou melhor, a falta de um sono regular, também prejudica aspectos do corpo. Diretamente está ligado grande número de doenças por conta do sono. Você já reparou, e você pode até pesquisar essas reportagens, muitas pessoas que trabalham na noite, por exemplo, elas apresentam problemas relacionados ao pulmão. Por exemplo, cantores, pessoas que trabalham no turno da noite, pessoas que trabalham de plantão, geralmente apresentam algum problema de saúde. E aí, às vezes, parece que as pessoas não compreendem aquilo que é tão óbvio, a falta de sono. O que eu quero dizer para você aqui nesse dia, no Acordando para o Propósito, é que eu tenho um exemplo muito interessante. Veja que eu estou envolvendo aqui a ideia do sono e trabalhando também a ideia do emocional. Uma pessoa que não dorme, ela fica muito mais irritadiça, ela fica muito mais estressada, ela fica muito mais descontrolada emocionalmente e, como eu falei, ela vai ter uma vinculação de problemas, de patologias no corpo por conta da falta do sono. Quando Deus ele vai fazer com que a criação evidencie o seu poder, Deus ele vai mostrar para a gente um princípio, o princípio que é o princípio do descanso. O princípio do descanso ele é muito claro na Bíblia. Ele é muito claro, muito claro. Quando Deus ele cria tudo em 6 dias e no sétimo ele mesmo estabelece o princípio do descanso. Isso significa que o nosso dia ele tem ciclos, ciclos de produtividade, ciclos de desaceleração e ciclos de descanso. Então imagina que se você subdividir o teu dia, por exemplo, vamos aqui pensar em 3 partes. Fica mais fácil de você entender. Imagina aquilo que é também de maneira quase que unânime de que o ser humano, em média, óbvio, pode ter uma variação um pouco para mais, um pouco para menos, mas o ser humano, em média, ele precisa dormir 8 horas por dia. Então já foi um ciclo que envolve vários ciclos de descanso, porque esse ciclo de 8 horas de sono, ele para funcionar, as etapas do sono também precisa estar vinculado a uma questão de horário. Mas durante essas 8 horas de sono recomendáveis, há ciclos e processos do sono. Aí você pode pensar, 8 horas de sono, aí geralmente a gente pensa assim, 8 horas de trabalho, não é assim que a gente pensa? 8 horas de trabalho, isso é relacionado a uma grande quantidade de produtividade, de ações, de entrega de energia. Bom, foram aí basicamente 16 horas. Aí você não pensa que essas 8 horas que nós estamos falando para além do horário de trabalho não necessita ser um horário dividido para haver uma desaceleração e também cuidados com o próprio corpo, com a própria saúde? Então Deus é perfeito. Os ciclos do dia do ser humano está ali com a possibilidade de ser subdividido entre descanso, grande produtividade, desaceleração e cuidado. Significa que se você dorme 8 horas por dia, trabalha 8 horas por dia
e também tem um período de desaceleração e cuidado com o corpo, isso vai ser algo fantástico para a tua saúde. E o que envolve essas 8 horas que, em regra, nós podemos ter cuidado com a saúde? E aí eu falei de desaceleração, falei de cuidado com o corpo, aí você pode pensar no exercício físico, você pode pensar no cuidado com a alma, e a gente vai tratar isso mais à frente aqui no Acordando para o Propósito, que é você ter um momento de lazer, ter um momento relacional com as pessoas, de contato, socialização, momento de prestar culto a Deus na igreja. Tudo isso está envolvido. E aí também o período que você desacelera para você iniciar mais um ciclo de sono. Agora, por que eu estou falando isso aqui para você? Eu vou dar só uma referência para você. Mateus, capítulo de número 8, a gente tem ali aquela marca do ministério de Cristo em relação à tempestade. Por que eu falo a marca de Cristo em relação à tempestade? Porque o texto vai falar que enquanto havia toda uma turbulência em relação à tempestade, Jesus ele dormia no barco. Você pode ler a partir do versículo 23 do capítulo de número 8 de Mateus. Jesus ele literalmente dormia. Quais os exemplos aqui? Jesus ele não misturava os aspectos da vida espiritual com a questão do sono. Jesus, se ele dormia, é porque, de fato, ele entendia que havia uma necessidade humana para que ele pudesse dormir, descansar. E 2, que é uma referência aqui muito interessante, tem pessoas que não estão dormindo por quê? Preocupação. Aí eu trago sempre Jesus como exemplo, porque no meio da tempestade, no meio de uma turbulência, ok? No meio de uma adversidade, e os discípulos estavam ali, de fato, sofrendo com essa turbulência, com essa adversidade. E Jesus fazia o quê? Dormia. 2 ensinamentos aqui. Um, que Jesus ele não abria mão de cumprir aquilo que era necessário humanamente falando em relação ao ciclo de sono. Jesus ele reclinava a cabeça para poder dormir. 2, Jesus não deixava com que as circunstâncias externas prejudicassem o momento de sono dele. O que está preocupando você para poder você não dormir, não descansar? É momento de você rever essa sua condição atual em relação ao sono. Não adianta você dizer aqui, pastor, meu dia é muito corrido. Pastor, eu tenho uma vida muito turbulenta. Pastor, eu tenho muitos compromissos. Pastor, eu estou trabalhando 12 horas por dia. Ok. O que é prioridade para você? Sua saúde, sua condição de administração do seu tempo, da sua saúde, ou tudo isso que você tem feito? Será que o seu trabalho é mais importante do que a tua saúde? Será que o teu trabalho é mais importante do que você ter saúde para poder cuidar da tua família? Porque talvez você está tentando cuidar demais da tua família através do trabalho, mas não de outras coisas que você também pode destinar esforços. E o sono é negligenciado por muitas pessoas. Muitas pessoas negligenciam o sono. Sabe por causa de quê? Elas acham que podem compensar aquilo que elas perdem em relação a tempo de sono. Então, eu diria para você, nunca é oportuno que a gente vá dormir depois de 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Não adianta falar que eu tenho um ciclo de vida que eu produzo melhor à noite. Tá bom, você pode até produzir melhor à noite, produzir melhor para o homem, para a tua vontade, não produzir melhor para a tua saúde. Eu não vou entrar aqui, mas tem muitos estudos interessantes sobre essa ideia do sono, e eu posso dizer para você, quando você vai dormir mais cedo, e você dorme um horário regular, aqui, por exemplo, de 7, 8 horas, você vai ter uma produtividade muito maior de sono. Por exemplo, uma pessoa que dorme 10 horas da noite, tá? Vou botar aqui um horário que ele é possível para muitas pessoas. Não vou falar 9 horas, 8 horas, porque tem gente que, dependendo da metrópole que mora, ainda está se deslocando para casa. Mas vou colocar aqui um horário que é palpável para muitas pessoas. 22 horas, 10 horas. Uma pessoa que dorme de 10 da noite às 6 da manhã, ok? 8 horas, não é isso? Que nós contamos aqui, de 10 da noite às 6 da manhã. Uma pessoa que dorme de 10 às 6 da manhã, de 10 às 5 da manhã,
ela vai ter uma qualidade de sono muito melhor do que uma pessoa que dorme, por exemplo, de 1 da manhã a 11 da manhã. De 1 às 11, olha, 10 horas. De 22 horas às 5 da manhã, 7 horas. E aí você pensar, quem dormiu 10 horas dormiu melhor. Negativo. O fato dessa pessoa ter ficado acordada até 1 hora da manhã para poder depois ela repousar, já perdeu algumas partes do ciclo do sono que tem a ver com a questão do tempo, tem a ver com a questão do horário especificamente. Portanto, atribua aí à sua vida um sono de qualidade. Comenta aqui embaixo o que você achou do Acordando para o Propósito de hoje. Você achou que esse mês nós iríamos trazer aqui coisas muito rebuscadas, teóricas sobre o sono, sobre a saúde, sobre a ideia do corpo? Não. São ensinamentos práticos, simples e, principalmente, são ensinamentos bíblicos, de coisas que basta a gente ler a Bíblia e pensar um pouco o que a Bíblia está apresentando para nós tirarmos como exemplo para nossas vidas. Olha, hoje é quinta-feira. Se você assim desejar, pode deixar o teu pedido de oração, porque amanhã nós vamos estar orando aqui pelos pedidos que foram postos nos nossos comentários, tanto hoje quanto durante a semana. E eu quero agradecer por você que esteve aqui e dar o parabéns porque você está acordando para o propósito. Forte abraço e até amanhã.